E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Debido, tudo bom com vocês? E aí, pessoal, Flame Tamer aqui. Shit! Você já tentou falar de Digimon com alguém no DMO enquanto jogava? Já percebeu como é raro encontrar alguém que conheça Digimon dentro de um jogo de Digimon? Pela minha experiência que tive nesses 3 anos jogando com a DMO, a coisa que mais percebo é quando começo a falar de Digimon com as pessoas e não sobre DMO em si, elas boiam. Às vezes pensam que eu estou sendo um babaca e pagando de fodão por estar falando de Digimon do jeito que eu falo. Sendo que isso não faz sentido algum. Na verdade, estou falando da franquia apenas. Nesse vídeo vamos estar esclarecendo alguns pontos sobre isso. Afinal, jogar DMO é saber Digimon? Eu e o Flame, com a ajuda do Master RB, que não quis participar desse vídeo porque ele tem muita vergonha de falar em público, pois é, nós separamos alguns pontos para demonstrar o quanto o DMO é inconsistente nos seus lançamentos e conteúdos apresentados no jogo, né? A proposta que eles passam pra gente e as coisas que eles colocam do jogo. Inclusive quando eles respondem a nossas perguntas também, a nossas dúvidas. Mas vamos lá. O primeiro que a gente colocou foi Alphamon não é uma Jogres, assim como é apresentado no jogo. Tudo bem que foi uma adaptação feita por eles, mas eles não deixaram claro isso no jogo e muita gente acaba pensando outra coisa. E talvez essa seja a coisa mais boba que nós iremos falar nessa lista. Nós tivemos inúmeros lugares onde retratam Alphamon como um Digimon comum, mas por conta da nomenclatura usada no DMO, a nomenclatura seria o nome que foi colocado para o seu nível evolutivo, o Alphamon e Alphamon Ultimate Sword Blade King Oryuken, mais conhecido como AO, faz as pessoas pensarem que eles são apenas Digimons como Dukemon e Dukemon Crimson Mold, que é um Mold Change, sendo que na verdade não é, o cara simplesmente só pegou uma espada, né? Ele só sacou uma espada de outra dimensão. Jogar DMO não significa que você conhece Digimon, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz eventos de DigiKeys na guild, eventos de perguntas e respostas, e ninguém sabia responder as perguntas, porque não eram coisas que o DMO ensinava, né, diretamente. Então eu perdi a conta de quantas vezes as pessoas reclamavam comigo dizendo coisas do tipo: faz perguntas com base só no DMO, porque a gente não sabe o que é isso, a gente não conhece Digimon, a gente só joga DMO. Então, as próprias pessoas, quando confrontadas de frente a frente sobre conteúdo de Digimon, elas não sabem responder. Quando elas não sabem responder, algumas delas chegam até a ficar brava, né? E fica chato, porque, como o Flame chegou a mencionar antes, a gente fica parecendo que é um babaca, querendo mostrar que a gente conhece Digimon pra caramba e as pessoas e o resto não, entendeu? Fica parecendo que a gente quer se engrandecer, mostrar que a gente é a mais. Na verdade, a gente só quer mostrar para as pessoas o que é Digimon. A gente quer expandir a franquia, mostrar para todo mundo o que Digimon tem a oferecer na sua mais crua natureza, né? Mas vamos pro próximo tópico aqui. O próximo seria que BM não é um nível evolutivo acima do Mega, né? Eu já cheguei a escrever algumas vezes sobre isso, várias vezes, né, por sinal, mas acredito que poucas pessoas leram, porque brasileiro tem um pouquinho de preguiça de ler, né? Vamos concordar comigo. Chamar um Digimon de BM ou de Burst Mod, por muitas vezes é um termo errado, né? Não existe um nível evolutivo chamado Burst Mod. Nós temos apenas 5 níveis evolutivos de Digimon. Tá aí na tela para vocês. Nós temos o In Training, né? Daí, depois pro próximo estágio, nós temos o Rookie, também conhecido como criança no Brasil, ou Child, como aparece nos mangás. Depois nós temos o Adult, que seria o Champion, como aparece nos animes. Depois nós vemos para a Ultimate, né? Que ela é conhecida como Perfect em alguns mangás, a tradução literal. E no Brasil veio como Perfeito. E por último nós temos o último nível, que é o Mega. Nós conhecemos como Extremo ou Final, depende da temporada no Brasil, veio com essas duas variações. Mas no mangá é retratado como a palavra Ultimate, o que confunde muito, né? Porque o Perfect, né, o Perfeito, ele também é Ultimate, então às vezes confunde as pessoas. Em casos muito raros, apenas para certos Digimons, o Super Ultimate, como assim são chamados no mangá, ou Mega 2, se a gente for traduzir ao pé da letra, quando a gente olha no coreano para o português, e não do japonês, tá? No japonês, ao pé da letra, fica como Super Ultimate mesmo. Esse nível, por mais que tenha um nome diferente, né?
ainda é uma Mega, né? Ele pode ter a palavra Super Ultimate, Mega 2, mas ainda é uma Mega. Igual como temos no nível Baby lá que eu cheguei a falar. Que é dividido em duas partes. Em Training 1 e em Training 2, né? É a mesma coisa, é o mesmo nível evolutivo, só que tem uma subespécie aí dentro. Pra poder dizer que são os bebês que são recém-nascidos e os bebês que já estão chegando a seu estágio criança, né? Um Super Ultimate tem habilidades naturais, né? Ele mesmo em si tem como se fosse uma passiva. Como, por exemplo, o Force Vidramon, ele tem o Holy Override, né? Quando ele se torna o Force Vidramon X, ele absorve adquire o anticorpo X, ele pode se curar ainda mais rápido do que ele já é normalmente, né? E isso não é só um Holy Override, né? Não é só a cura dele natural. Se torna um fator de cura instantâneo. Muito acima do que normalmente já é de um Digimon, né? Sobrepõe as leis naturais. Outro também, que não é muito conhecido, mas ele é forte pra caramba. É forte pra caramba. Vou colocar até um pip na palavra anterior, na primeira palavra que eu disse. Essa Super Ultimate, ela não consegue receber nenhum tipo de dano. Você pode bater nela à vontade que ela não vai sentir dano nenhum. Muito pelo contrário, ela vai converter toda essa energia de dano, vai converter em vitalidade, contanto que tenha um pingo de maldade. Se você tiver um pouquinho de maldade no coração, você não consegue ferir ele. E outro detalhe também é que o Gudomon ele é uma Jogress. Ele não é um Digimon que evolui naturalmente. Ele é necessário pelo menos dois Demon Lords ou mais. E mesmo assim, o Gudomon é retratado como Super Ultimate e não tem a categoria evolução Jogress. Porque Jogress é como se fosse evoluir. Evoluir e Jogress é o mesmo padrão. Mais ou menos, acho que é isso, seria a forma mais fácil de explicar. Então, se você parar para analisar, logo, o Megamon, por exemplo, ele não é uma Jogress, ele é simplesmente uma Mega. Tudo bem que facilita muito a comunicação no game falar, como no português. Mas o que vale é você saber o certo, né? Pra você saber quando dizer Perfect, quando você saber dizer Ultimate, como se você saber falar Super Ultimate, né? Saber fazer o uso do bom e do agradável no momento certo. Nem todo Digimon tem sua BM, gente. O termo BM ficou na boca do povo por conta dos iniciais. Agumon, Lalamon, Falcomon e Galmon. Assim que a quest da BM ficou disponível em 2011, e eles foram as primeiras BMs a aparecerem no jogo. Shiny Greymon Burst Mode, Rosemon Burst Mode, Mirage Galgamon Burst Mode e Heavymon Burst Mode. O único outro Digimon que se usa a sigla BM é o Beelzebumon Blast Mode. Atenção ao Blast Mode e não Burst Mode. Os demais Digimons, como Imperial Dramon, são diversos Mode Changes, que não são BMs. Isso é uma das coisas que mais irrita no DMO pra mim, porque todo mundo fica falando sobre BM, tem que ter BM, tem que ter BM pra ser bom, mas não é todo Digi que tem que ter BM. Caramba. Exatamente, né? A gente tem o Royal Knight, né? O do Dynasmon, por exemplo, né? Que é forte pra caramba, ele é uma simples Mega. Não é BM. Ele nem é Super Ultimate, mas ele é forte pra caramba. Ele é considerado um dos Royal Knights que tem a skill mais apelona, né? Referência ao mangá do Cross! Nós também temos a falta de estrutura do jogo também, que é verdadeira uma salada de frutas, né? Que fez o jogo virar uma salada de frutas. Na verdade, uma salada de Digimon, né? Uma salada de temporadas. Que o jogo começou a ser focado em Digimon Savers, Data Squad, né? Óbvio, você vê aquele logo lá gigante escrito Digimon Master, você já pensa. A primeira coisa que vem na sua cabeça é Digimon Data Squad. Isso se você assistiu, acompanhou alguma coisa, né? Daí depois de um tempo, teve aquela propaganda enganosa no site do jogo mostrando que você tá em Fire Island lutando com seus personagens de Digimon Adventure, enquanto você tá enfrentando o Devimon, você enfrenta o Monochromon, mostra o Ogremon, mostra todo mundo da primeira temporada. Mas daí você olha lá pra cima, você vê o logo do Digimon Savers. Ué, tem coisa errada aqui. Daí quando você entra no jogo, só tem os 4 protagonistas de Saver pra você começar o jogo. E a gente nunca teve nenhum tipo de evento no DMO onde você pudesse selecionar os personagens de Adventure no começo. E se você for parar pra analisar, isso é uma baita de propaganda enganosa, né? Não apareceu ninguém dos Savers na abertura do jogo lá, nem na propaganda que tá lá no site. Se você quiser, você pode ver lá no canto inferior direito do site. Tá aí na tela também, se vocês quiserem ver. E o jogo começou a mudar tanto quando apareceu essa temporada de Digimon Adventure, eles inseriram isso no jogo, que ele perdeu completamente a coerência. Eles só foram começando a injetar temporadas e mais temporadas, como se fosse um verdadeiro crossover de várias coisas, né? E era só coisa que tava na moda. Cross Wars tava na moda, adicionaram o Cross Wars em 2012. Em 2010 adicionaram as Dark Tower,
porque tava tendo boatos de que ia ter um reboot de Digimon Adventure, fora as novels que estavam saindo de mangás, em referência a Digimon Redigitize, que colocou como tributos no Redigitize, colocou o pessoal do Adventure 1 pra você enfrentar, e o Takato do Digimon Tamers. Tá aí também a foto na tela também que vocês podem ver. Todas essas coisas foram se misturando com o jogo e quando você vai ver qual que é a história de Digimon que tem, do Digimon Masters, qual que é a história que tem ali? Não sei, eu traduzi sempre os game notes do jogo e sempre eram coisas repetitivas, do tipo, você tá... olha, Yuki Darumon invadiu o mundo digital e tá destruindo tudo, vai lá parar ele. Beleza, é uma missão de savers, mas quando você vai ver a propaganda do jogo tá o pessoal da Adventure. É completamente estranho, né? Completamente fora de coesão. Então, no jogo você começa pensando assim: eu vou começar a pegar vários Digimon e ficar forte pra caramba. Mas depois de um tempo você percebe a realidade do jogo e acaba virando um Zé igual a todo mundo, usando os mesmos Digimons. A Ômega, Alpha, Suzano, Hexa. Porque o KDMO não te dá opções de customizar cada Digimon que você pega no jogo de um jeito que você poderia usar qualquer um, obrigando a pegar mesmos personagens para conseguir fazer outros mapas mais rapidamente. Customizar os status e incrementar a defesa, HP, DS, ataque de forma individual, como talentos únicos, isso não existe no KDMO, infelizmente. DMO no geral. Isso não existe no DMO em geral. Apesar das memory skills terem sido adicionadas, ficou muito longe do que a gente achou que seria e deixou muito a desejar também. Apesar de quando a gente fala em força e habilidades em Digimon é uma coisa muito maleável, não é uma coisa certinha, igual como a gente tem em outros animes, outras franquias, porque a gente tem Agumons que são ferradões que destroem Yggdrasils, e nós também temos Wargreymons que destroem Apocalimons, nós temos Millenniummons que perdem de hit kill. É uma coisa muito maleável em Digimon. A gente tem Omegamons que morrem, nós temos Omegamons que sobrevivem, nós temos Omegamons que vencem Diaboromons, nós temos Diaboromons que tem lag. Então, é uma coisa muito variável. Mas todos nós concordamos que os iniciais que aparecem no DMO pra gente selecionar têm uma força muito baixa, né? Eles são muito fracos e muito mal feito, né? Isso considerando que eles são os protagonistas do jogo, né? É Digimon Masters, aquele logo do Data Squad, aquele logo dos Savers. Eles são os protagonistas do jogo, os verdadeiros, na sua essência. Eles estavam lá no CBT, eles estavam lá no Closed Beta, eles estavam lá na sua fase inicial do jogo. E no anime, são esses 4 carinhas que derrubam o Yggdrasil, né? Tudo bem que é mais o Agumon e o Masaru, mas todo mundo teve seu suporte para limpar caminho pro Masaru e o Agumon chegar até o Yggdrasil Core e meter a porrada nele, né? Todo mundo teve a sua ajuda. E esse time também enfrentou também os Royal Knights, né? Quando a gente vai ver a temporada de Savers. Eles bateram de frente, eles não chegaram a vencer em todos os combates contra todo mundo, chegaram a ter umas ajudas externas, mas eles bateram de frente contra os Royal Knights. Eles não são qualquer coisa. Eles são não foi só também coisa de protagonismo por ser um anime. É uma coisa que faz parte de Digimon. Nós temos essa variável de Digimons fortes e fracos. Nós temos, por exemplo, Cross Wars, onde não tem nem nível evolutivo, e nós vemos algumas megas Digimons ferradão, tipo o Lucemon Satan Mode, que morre muito rápido lá. O Millenniummon, que morre muito rápido também no mangá. O Shoutmon, que também quebra a cara do Tactimon, entendeu? Então é uma coisa muito maleável em Digimon. E outra parte que eu também achei bem sacana é sobre a afinidade do Digimon. No caso, Digimon é um anime que foca bastante em amizade. Aí depois de anos, o jogo tira um sistema decente de intimacy. E no meio do caminho, eles fazem com que você tenha que comprar a amizade para manter um bom status no jogo. Isso não passa de um cash grab. Como posso explicar isso? Que seria basicamente a empresa querendo seu dinheiro o máximo possível. Porque nem todo mundo vai largar seu jogo por 2 horas para encher sua afinidade para depois ir jogar com os amigos, arruinando o conceito de amizade e destruindo a vontade de jogar. Pra quem não sabe, esse item é até meio recente no KDMO. A sprite dele é uma mão escrito FS, que seria Friendship. É um item que deixa a afinidade do seu Digimon no máximo durante 1 hora, se eu não me engano. O mínimo é 15 minutos e o máximo é 30 dias. É um item que você compra pro seu Digimon ficar com a afinidade máxima. Sendo que antes você pegava a afinidade máxima e podia ficar. A única vez que ia baixar é quando você morresse, que fazia sentido até.
Só que os caras viram a oportunidade de sugar mais dinheiro da clientela desse jeito. E isso arruinou muito o conceito do jogo. Isso não é Digimon. Isso não fez sentido nenhum. O fato de Jogres serem como os deuses da parada louca. Tipo, todo mundo tem, eles são fortões automaticamente. Todo mundo fica virando esses bichos em idades, gastando Jogres chip à toa só pra mostrar que você tem um bicho grandão. Sendo que eles não são Digimons tão fortes a ponto de ninguém conseguir peitar uma. Isso na franquia, obviamente. Mencionando aqui justamente pra quem viu o filme Digimon X Evolution, o Dokemon versus Omegamon. Os dois lutaram de igual pra igual. O Dokemon perde nesse confronto sim, mas ele encara o Omega frente a frente, de igual pra igual. E quando você assiste, chega a pensar que o Dokemon pode ganhar. Sendo que o Dokemon, caso vocês não lembrem, na nossa concepção, ele é uma Mega e o Omegamon é uma Jogres. Jogos como Cyber Sleuth, o Omegamon é retratado como uma Super Ultimate que pode ser obtida de duas formas: evolução por DNA ou evolução. No final das contas, acaba ficando muito maçante você jogando o jogo. A sua sensação de recompensa fica muito baixa. Já faz meses que eu não espero evento bom nesse jogo. Eles estão reciclando todos os eventos ruins que vocês podem imaginar que já teve no KDMO. Fazendo de novo, de novo e de novo. Não é assim que faz um design de um jogo pra gente continuar jogando. Não é assim. Parece às vezes que eles realmente querem que o jogo falhe. Tipo, sem nenhum negócio de esconder, assim. Eles não parece que não esconde. Eles falam na cara que tá tudo uma bosta, sai daqui. É o que parece às vezes. A Spirit pode entrar nas Dark Tower, sendo que elas são uma evolução de humano pra Digimon. Elas conseguem entrar na Dark Tower numa boa, conseguem fazer as coisas lá numa boa. Algumas são na força de Champion, algumas chegam a quase o nível de a força de Mega. E, mano, eles conseguem entrar lá no Chimeramon e vencer ele facilmente lá. Tanto normal, se você tiver uma clonagem legal, dá pra você passar até o Hero, né? Talvez. Nunca parei pra poder analisar se tem como fazer isso ou não. Mas, pô, no normal, pelo menos eles passam numa boa. Eles vencem uma Rookie sossegado. E isso faz com que a Armor Evolution perca seu valor. Porque, tecnicamente, ela pra ela ser um Digimon próprio pra aquele lugar. Se você vai assistir o Digimon Adventure 02... as Armors Evolution elas reinavam quando tinha Dark Tower, porque ninguém conseguia evoluir. Ninguém. Nada evoluía ali dentro. Eles estão usando a brecha porque é de outro device, outra temporada. Mas, mano, era ninguém. Não existia Frontier naquela época. Não adianta querer. Vamos usar esse buraco pra poder permitir que Frontier entre. Mano, aí na cara você viu que virou um cash grab descarado na sua cara, assim, ó. Tá na tua cara, assim, ó. A gente vai roubar seu dinheiro. Porque Bokomon Book você só pega por dinheiro, né? Você só consegue uma Spirit se você pagar por isso. Você tem que pagar por ela. Entendeu? Isso é meio óbvio, né? Digimon Adventure 2, Digimon Adventure no geral, não se mistura com Frontier. Não desse jeito, entendeu? É uma coisa bizarra. Feia também. Feio. Uma coisa que eu queria adicionar também, que você falou quando a pessoa que tá com os Spirits aparece, a pessoa que não sabe de nada, poderia acontecer. É bem raro porque Digimon Frontier passou aqui na TV aberta do Brasil, mas eu imagino a pessoa que não saiba nada de Digimon mesmo e entrar no jogo e ver esses bichos, ele achar que é mercenário mesmo, e quando ele vê a temporada, ele acha que a temporada tá errada, falando que os Tamer tá virando Digimon, isso tá errado. Que o Davi falou sobre as armas, os Evolutions ficarem inutilizáveis depois que os Spirits lançaram, foi uma coisa que me deixou muito puto, porque eu sei que nesse ponto a gente tá falando bastante da adição de Frontier no jogo, que ficou uma merda no final das contas pra gente, mas o problema é o seguinte: não, você realmente acha justo que você faz um Digimon de armadura justamente pra entrar ali e matar o Quimera? Eu lembro da época que teve as Armors. Ele foi criado pra aquilo. Aí do nada lança um sistema que inutiliza o outro. Eu e o Davi, a gente gastou 45 teras nos nossos Magnas, nos nossos Magnamons. Aí a gente fica assim, porra, os caras vai lá e mata o bicho no modo difícil.
em menos de 3 minutos. Aí você fica. Aí a gente vai de armor. Aí a gente vai sozinho ainda. Um cara só consegue. Aí. Aí os caras começam a fazer PT, a fazer parte, só de Spirit. Aí você quer ir no Quimera, mas você só tem armor, ninguém te deixa entrar. Porra, eu tô no negócio com tema de Adventure 2 e os caras estão fazendo PT de Frontier pra. Acho que deu pra entender. A outra coisa, a descontinuação das armors, que eu fiquei surpreso que fizeram. Eu fiquei surpreso porque a época dos eventos das armors foi uma das melhores épocas do jogo. O pessoal trocava fragmentos o tempo todo, todo mundo se ajudava. Todo mundo. Calendário. Tinha um calendário também que dava itens. Essa época do DMO foi ótima. Não tá, vocês que me conhecem, a coisa que eu mais queria era continuar Cross Wars, mas quando tava tendo Armor, era uma das coisas que eu gostava de Digimon também. Entrava assim no jogo. Ô, alguém tem coragem B aí? Ô, eu tenho. Troca pelo quê? Ah, tal peça. Ah, eu não tenho. Daí, mas fulano tem. Daí troca lá com fulano pra depois trocar com o Ciclano. Daí, pô, pronto. Todo mundo tá feliz, todo mundo pegou a peça que queria. E todo Nossa, era mundo uma coisa vai, muito boa. vai tentando. Aquela época foi muito boa. E aí chega esse sistema e inutiliza os Digimons que lançaram durante meses. Ah, sabe o que isso fez me lembrar? Hum. Que daí quando eu fui comentar desse negócio, dessas coisas assim com aqueles gringos lá, Flame na página do DMO, vieram me xingar lá falando que eu era egoísta, que eu tava pensando só na minha própria felicidade. Só na minha própria, né? Tipo, é um sistema que ajuda todo mundo. O cara pega e fala: não, isso daí você tá pensando só na sua própria felicidade, vai arruinar a economia do jogo. A economia do DMO em geral sempre foi uma merda. Começou bem. Ficou ruim quando começou a ter bot. ficar fácil. Não, ficar fácil o acesso ao cash. Ah, sim. Porque daí os cara que tinham assim mais dinheiro começaram a comprar cash adoidado e vendia caro. Entendeu? Ficava lá, vendendo caro. Todo mundo vendia o barato e ficava o caro lá. Ninguém comprava o caro. Mas daí quando o barato acabava, o pessoal queria tanto que comprava o caro. Opa, estão comprando caro, deixa eu aumentar o meu preço também. E ia aumentando. E assim foi indo, aumentando. Daí inventaram aquela desculpa do dólar, né? Daí depois o dólar começou a cair pra caramba e o cash não abaixou. Daí o dólar subiu de novo, subiram o preço do cash. E falaram, é porque o dólar tá caro. Entendeu? Usaram desculpa do dólar pra aumentar o valor do cash. Mas quando o dólar abaixou, o cash não abaixou, né? O valor do cash. Detalhe, a gente sempre teve o banco interno da guild, né? De cash. Na época, todo o dinheiro do canal que era usado, a gente convertia pra gastar com os membros da guild. Então, tinha vezes que a gente comprava cash e vendia pros jogadores internos do jogo pelo preço que a gente considerava justo. Era um preço baixíssimo, era 5k de cash por 2T. Era 5k de... Chegou uma época, o mais caro que tive foi 5k de cash por 5T. 1T, o K de cash. Pra quem não sabe, 4.800 de cash você já compra uma BM. Uma BM na época tava 11, 10, 14T. Dependendo da BM. Ali era todas pelo mesmo preço. Não era por questão de raridade, era por valor de cash. Entendeu? Então, nós fizemos a versão justo. Daí depois, quando eu fui conversar com esses gringos, nossa, eu me senti muito chato. Porque o pessoal pegou e veio falar que eu tava sendo egoísta, pensando em mim, na minha própria felicidade, e falando que isso ia arruinar a economia do jogo. Tipo, na verdade ia arruinar a economia dele, que ele tava lucrando com uma Option Change Stone, que custa o mesmo valor de uma Number, mas a Option custa, tipo, o triplo do valor da Number. Entendeu? É um absurdo. O preço deveria se basear no cash, não pela procura e demanda. Essa desculpa de procura e demanda, pra quem é casher, é pra quem compra cash pra vender. Mas não pra quem... não pro jogador no geral. Então, tipo, é chato o cara pegar e me falar que eu sou egoísta. Na verdade, não. Quem tava sendo egoísta era ele, que tava sendo soberbo, querendo dinheiro pra caramba. Eu tô meio que fazendo desabafo, mas beleza. Mas é pra poder expressar, tipo, como esse negócio tá errado, né? Como o pessoal que joga DMO às vezes não só conhece Digimon, mas também às vezes é babaca. Ele ainda veio falar assim, se você tá insatisfeito com o jogo, você pode muito bem pegar o cartão de crédito da sua mamãe escondido e comprar as coisas pra você. Óbvio, ninguém vai poder tomar nenhuma providência. O assunto morreu ali. Óbvio, eu sou muito mais maduro que ele. Eu não xinguei o cara. Como ele tinha falado que eu era egoísta e tudo mais, eu falei, tudo bem. Eu peguei e falei que ele é egoísta. Não seja egoísta pensando só nisso. Não tenha um pensamento egoísta com isso. Eu já tenho minha independência há muito tempo. Não se preocupe com isso. Peguei e falei pra ele. Entendeu? O assunto morreu ali.
Beleza, mas o cara tava querendo perder tempo na internet discutindo sobre uma coisa boba dessa, entendeu? E ainda pra poder ofender os outros, ele queria fazer eu perder a cabeça. Muito besta. Uma coisa que eu gostaria de adicionar também é que você me fez lembrar agora com isso também. Ahm, digamos que esse jogo, nesses 3 anos que eu joguei, esse foi o jogo que eu mais levei facada nas costas que eu já joguei, tipo, em jogo online. E é num jogo de Digimon. É uma das piores comunidades. É uma É das uma, piores comunidades que a gente tem, a de DMO. é uma das piores comunidades que eu já vi na minha vida. É de DMO. Porque, meu Deus, eu posso listar várias coisas que aconteceu comigo. Desde gente não me pagando, porque eu fui gentil demais, tudo, e fazendo drama, sair da guild. Ou até espião dentro da guild. Do nosso WhatsApp. Meu Deus, velho. Aí eu penso assim, caralho. Um jogo de Digimon, que é uma coisa que eu amo, que ensina sobre amizade, confiar nas pessoas. Não é uma comunidade grande. Não é uma comunidade grande. A gente tem cerca de 20 mil a 50 mil pessoas no Brasil que gostam de Digimon. Aí eu penso assim, caramba, velho. O lugar que eu mais me fudi foi num jogo de Digimon, que é um anime que ensina sobre amizade, confiar nos outros, confiar no seu parceiro. Caramba, velho, isso é definição de ironia. Assim, uma ironia muito pesada. Entendeu? E então, com isso você já pode ver, né? Tipo, DMO, se você quer ver Digimon, você quer ver o tema de Digimon entrando em ação, DMO não é um lugar legal, não. Flame, você devia ter comparado com a comunidade de Halo pra você ver a diferença. Que o pessoal de Halo é extremamente unido. Isso é. Você que já assim... você participou desse universo de Halo, você sabe muito bem como é que é a comunidade de lá. Não. Falando assim, na boa, comparar Halo com DMO não é justo. Não Mano, é a justo menina. mesmo. Não, eu não esqueço, mano. A menina que ia comprar pra você as coisas, tudinho lá de Halo, só pra você continuar jogando. Mano, não esqueço disso. É. Daí, tipo, beleza, gente. A gente tá falando todos esses pontos negativos, a gente tá informando vocês, tipo, de todos esses defeitos do jogo. Vocês devem estar ficando mó chateados, né? Falando, nossa, DMO é um jogo mó bosta. Sim, ele é um jogo mó bosta. Mas a gente tentou consertar esse jogo. A gente tentou fazer nossa parte pra poder melhorar a comunidade. Admitimos que a gente fez uma coisa que qualquer outra pessoa com decência, tipo, se tivesse, tipo, assim, pensar assim, eles têm que pagar pra ter isso, tá ligado? A gente não cobrou nada, a gente fez isso de graça pros caras. É verdade. Esse serviço, se você for colocar na mão de uma pessoa certa, a pessoa ficaria milionária. Na verdade. Sim. Tipo, ia arruinar. Vamos supor, se uma outra pessoa pegasse nossas ideias e colocasse em prática, eu fiz pesquisa depois disso, perguntando pras pessoas. Se colocasse isso em prática, a pessoa com certeza largaria o DMO pra poder ir pra esse novo sistema. Com certeza, a pessoa falou. Não teve nenhuma alma viva que falou, e morta também, que falou, não, eu ficaria no DMO por causa disso. Nenhuma. Mas beleza. Pois é. Na descrição do vídeo tem o link, ou então você clica aqui na parte de baixo aqui do vídeo, tem essa telinha. Se você tiver pelo celular não tem como, você vai ter que clicar na descrição mesmo do vídeo. Tem um link, tanto para a versão em português, quanto para a versão em inglês. A versão em português está no nosso Facebook, no nosso grupo interno da guild. A versão em inglês está no site da Smilegate, né, o site do DMO, na verdade. Na época era da Smilegate, perdão. Mas a gente fez essa ideia, a gente retratou várias ideias, a gente pegou os defeitos do jogo, tipo, a gente reuniu a guild inteira junto com tanto a Arcanjos quanto a Hawkinson, que é uma guild latina. Acho que é colombiana, na verdade. Latina, colombiana. Ok. Juntamos essas duas guilds, a gente retratou todos os defeitos do jogo no papel e o que a gente pode fazer para melhorar esses defeitos. Como corrigir esse defeito. E não era pra, tipo, corrigir com ideias, era pra corrigir dentro da engine do jogo. Tipo, o que o jogo consegue fazer pra melhorar pra corrigir esse defeito. Tanto valorizando tanto a jogabilidade, quanto o cache, quanto pra poder não quebrar a economia do jogo. A gente se preocupou em não quebrar a economia do jogo. Tipo, não dar as coisas na mão de todo mundo de graça, entendeu? E a gente mandou esse e-mail junto com a mensagem pública no dia 1 de agosto de 2015, que foi quando a Smilegate entrou como proprietária do DMO. Acredito eu que foi temporário, porque só ficou 6 meses, depois voltou para Movie Games. Ok, isso não vem à parte, mas nós colocamos a ideia, estava lá no site.
Dentre algumas delas, nós chegamos a citar o Tyrant Kabuterimon, por exemplo, uma jogabilidade com ele. A gente citou mudanças de jogabilidade. Que o Tyrant Kabuterimon, por exemplo, como eu tinha falado um pouquinho antes, acho que as pessoas até falaram que eu estaria de hack jogando Tyrant Kabuterimon a longa distância, é porque antigamente dava até pra fazer mais ou menos, mas a ideia era melhorar isso, esse conceito. Tanto pra Tyrant Kabuterimon quanto Beelzebumon. Conseguir atacar de longe. Eles são Digimons que atacam nas sombras, ambos. O Tyrant Kabuterimon é mais, né? Eles são vistos, tipo, de muqueado. Eles são como se fosse, se você comparar com outro jogo, eles seriam como se fosse um arqueiro, alguma coisa assim. Eles entram no jogo e eles entram em batalha e manda minions atacar, joga alguma coisa pra atacar. No caso do Tyrant Kabuterimon, ele manda tentomons, insetos, venenos. Se você for ver o gameplay dele no jogo, no All Stars Rumble, por exemplo, que é um jogo que retratou muito bem a jogada do Tyrant Kabuterimon, ele gospe insetos, ele vomita no oponente os insetos, ele joga uns lasers, uns feixes muito bizarros, acho que é veneno. Ele forma um escudo de insetos ao redor dele, entendeu? Ele é desse jeito, ele não é melee, ele não é de perto, ele não é frente a frente, ele não é um Digimon que enfrenta de frente a frente. Apesar de ele ter uma defesa muito grande. Ele é um Digimon que fica oculto pra poder atacar. Então a gente sugeriu isso. A gente colocou no papel explicando como funcionaria a mecânica dele pra longe, como funcionaria isso. Seria como se fosse tirar esse comando automático de você apertar um e deixar o Digimon batendo sem parar sozinho. Ia ter que ficar pressionando um pra poder mandar atacar. E assim o Tyrant Kabuterimon ia atacar de longe. O Beelzebumon também. A skill F1 do Beelzebumon era pra poder substituir o hit básico dele. O Beelzebumon era pra não ter hit básico assim, tecnicamente. Era pra ter um AT lixo, uma velocidade de ataque lixo. Porque o negócio dele seria soltar skill. Entendeu? Mais ou menos isso. Porque ele ia usar as armas dele, né? Os revólveres, a Berendia. Agora até esqueci o nome da outra arma também. E a gente também sugeriu, por exemplo, outro Digimon também, que é muito desvalorizado. Que na verdade ele é apelão. Apelão entre aspas, porque você tem que buildar ele pra poder ficar apelão. Se você for colocar pela história até mesmo. Pra quem leu Digimon V-Tamer, sabe que o Arcadimon é um Digimon hardcore de matar. Porque ele tem uma habilidade chamada Dot Matrix, que ele converte a mesma quantia de dados que ele tiver, no caso seria a informação, o corpo dele, o que for equivalente a ele converte em a mesma quantia de dados que ele vê, ele converte em dano e depois absorve. Então a gente chegou a sugerir alguma coisa meio parecido. Vamos supor, a quantia de vida do Arcadimon é a quantia de dano que ele faz. Entendeu? Ou tem uma fórmula matemática pra isso. A gente resumiu bastante porque o DMO, eu pessoalmente sei que o DMO ele tem limitações muito grandes na engine, porque é uma engine muito fraca. Daí o que nós fizemos? O valor do F2, que seria o Dot Matrix, seria variável. A quantia de HP que você tiver é a quantia de dano que ele faz. Então se tiver 10.000 de HP é 10.000 de dano no F2. Mais o buff de ring, né? De mais 100 de skill, daí 10.100, entendeu? Coisa assim. O clone, no caso, a gente tinha colocado como se fosse um multiplicador. Ele ia começar com um valor baixo e ia subindo. Ou então como valor adicional à base. Ia funcionar desse jeito. Ele ia se tornar um Digimon que teria o dano relativamente à quantia de HP. E se você for ver isso, ele retrata muito bem. Tanto no V-Tamer quanto no Cross Wars. Entendeu? O Arcadimon aparece desse jeito nesses dois lugares. Em anime e mangá. A gente também mencionou o Force Vidramon. Todo mundo conhece o Holy Override dele. Que é uma habilidade de cura. Como passiva. A gente... Você tá vendo? Passivas em Digimon, cara. Se você pensa comigo. Você que já jogou qualquer jogo de RPG... Entendeu? Pode ser de turno ou real time. Se você sabe... Mano, você sabe o que é passiva. Você sabe que é skill que usa fora do tempo. Fora de batalha. É uma skill que você pode usar a qualquer hora. Mano, é muito bom. Você sabe como é que esse negócio é legal. Muda muito o jogo. Adiciona uma dinâmica muito grande. Seria simplesmente uma skill que pode ativar do nada. Tá, memory skill. A gente já sabe que passiva funciona. Por que não colocaram isso no Force Vidramon? Não sei. Daí a ideia seria... O Holy Override, ao você ativar, você ia se curar... Enquanto, vamos supor, eu tomei um dano, eu ia curar uma determinada quantia de HP por segundo, a custo de DS. A quantia de HP que curasse seria a quantia de DS que eu ia perder. Mais ou menos isso, entendeu? Vamos supor, 12 de DS por segundo. A cada um segundo eu ia curar 12 de HP e perder 12 de DS. Assim que ia funcionar. Nós temos também alguns Digimons como Demon Beast Mode, também conhecido como Creepymon. Ele é um Digimon que tem como habilidade principal envenenar o oponente com um micro-organismo. Esse micro-organismo, eles destroem o oponente de dentro pra fora. O que a gente retratou isso no DMO? Poison. O cara tá envenenado, tá perdendo vida. Entendeu? Era isso. Ou então ele manipulava o oponente temporariamente. Então,
O oponente paralisava. A gente já tem isso nas armas. A gente tem umas armas que tem essas passivas. Enquanto atacando, ele tem uma certa determinada de chance de paralisar o oponente. É o Digimon e o Lydramon, né? São dois Digimons que paralisam o oponente. Tem. Não colocam no DMO porque não querem. Eles não querem melhorar o jogo. Isso posso falar com toda a certeza do mundo. Nós temos Chaos Dramon também, que ele é muito parecido com Chaos Dramon, que também tem esses micro-organismos. No caso do Chaos Dramon já é direto veneno mesmo. Ele envenena o oponente e leva o oponente à morte lenta. Poison, ponto. Envenenou. Nós temos queimadura no DMO. É um tipo de poison. Acabou, entendeu? Já tem no DMO. Eles não colocam porque não querem. E o Chaos Dramon também tem outra característica, que ele é ser lento, pesado, e para compensar essa lentidão e esse peso que ele tem muita, mas muita defesa. Ou seja, ele ia ser um cara que ia dar um hit básico muito lento, ia ter uma skill muito lenta, mas ia ter uma defesa do caramba, entendeu? Ele ia tomar um dano minúsculo, porque ele é mais ou menos desse jeito que funciona. Acho que o Digimon Next é o que foge um pouquinho mais do padrão, porque ele é um pouquinho rápido nos movimentos, mas ele é muito defensivo, ele é muito tancudo, entendeu? Não só o Chaos Dramon, tem vários Digimons diferentes. Craniumon também. Ele já é meio lento no jogo, todo mundo reclama. Craniumon tem um cooldown muito grande nas skills e a animação da skill é muito grande. Ó, legal. Porém, o Craniumon não tem mais aquela defesa que ele tinha antigamente. Foram lançando sistemas no jogo que esqueceram de compensar essa parte. O Craniumon ficou um Digimon normal. A defesa dele é normal agora. Bela bosta. Fora que skill não interfere com defesa, né? Então caga muito. Tem muito defeito no jogo que eles poderiam melhorar e eles não melhoram porque não querem. É muito complicado isso, cara. Eles não arrumam porque não querem. A gente deu as ideias, a gente mostrou, a gente fez tudo pensando dentro das limitações da engine do jogo e eles não quiseram fazer a melhoria. Não há nenhum motivo pra isso. Eles simplesmente não fizeram. O problema mesmo é que isso tudo que o Davi falou, gente, isso é só um pouco. É só um pouco do que a gente escreveu pra eles. A gente deu muitas ideias pra eles. Clica nesse link e aí você pensa assim, caramba, vocês fizeram isso tudo de graça, a gente fez de graça, a gente queria que esse jogo melhorasse de nossos corações com toda a nossa vontade. Eles não fizeram porque não quiseram. Só faltava a gente pegar e programar. Só faltava a gente programar o jogo e entregar na mão deles, programadinho assim, bonitinho. Não tinha motivo, gente. Uma das partes mais difíceis do e-mail também foi falar sobre o sistema de cross, porque... Meu Deus do céu, no jogo não dá pra entender, não. Nossa, não, mano, a ideia do cross ali, velho, todo mundo amou aquela ideia do cross. De como funcionava cross. Eles podiam ganhar muito dinheiro ali, colocando... Tipo, um storage portátil, cara. Você vai poder colocar o Digimon que você quiser dentro do crossloader. Pra de um sacar. certo modo, você, eu ia ficar... Tá lá e saca por cima do mercenário. De um certo modo, eu adorei esse negócio de pensar assim, caralho, todo mundo vai gostar de cross agora, eu não vou ser o único nessa porra de vida que só gosta dessa temporada. Mas nem isso, os caras continuaram, porque a Digitalic foi pra Movie Games, aí tipo, morreu. Pararam mesmo. Já é meu azar aí. É mó desculpa falar. É muita desculpa. Eu fui ver um pouquinho sobre leis. É muita desculpa e mentira falar que os direitos estão só na mão da Digitalic. Os direitos não estão na mão da Digitalic, estão no nome da franquia, né, no nome do jogo. Se Digimon Masters tem o direito de colocar, tá lá, eles podem mexer. Caso contrário, eles não poderiam ter feito o rebalanceamento que teve no jogo. Velho. Entendeu? O direito tá lá, eles têm o direito, eles têm a licença. Se Cross Wars já foi adicionado no jogo, isso quer dizer que tem a permissão de Cross Wars. Eles podem fazer alteração, pode fazer o que quiser com Cross Wars. Então eles podem muito bem arrumar aquele sistema lá. Eles podem muito bem fazer uma coisa legal. A parte mais triste mesmo é que o sistema de Cross Wars era pra ser uma coisa incrível mesmo. Era pra ser uma coisa revolucionária no jogo. Era pra ser o sistema do jogo, sim. Era pra ser o ia sistema ser do muito jogo. Legal. E não ia quebrar o storage, porque você tem que comprar espaço do mesmo jeito. Você tem o que eu mais gostei de Digimon do Cross é que não era por ovo. Era por chip. Isso fazia questão também igual no anime, que era meio que assim no anime também. Não tem esse negócio de Digitama no melodia, anime. Era Melody. E eles colocaram isso no jogo. Na época eu fiquei, caralho, que da hora. Finalmente alguma coisa coerente nesse jogo. Não, beleza, adiciona por Melody, mas ele ainda é um mercenário normal. Se quiser, guarda no storage, guarda no crossloader. Crossloader é um storage também. Eu lembro da época, do dia antes do Shoutmon lançar, eu tava juntando Reptile Data que nem um idiota. Mas ele não era por egg, era chip. Aí eu falei, caramba, é mais fácil do que eu pensava. Eu comprei.
Daí o pessoal pega. Não, tem gente que pega e fala, ai, mas negócio por chip é zoado. A gente tem egg inicial que é point click também, é click to hat. É, isso veio A gente tem um egg depois. do A inicial gente que é só tem. clicar e chocar. A gente tem um. Quando Não você tem nada a ver, ganha. é mó desculpa. Você fala, tem que chocar por ovo. Desculpa. Nossa, a coisa que eu mais odeio nesse jogo é o sistema de hat. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Isso tá virando. Aí da hora, você fica nervoso. Você quebra 116 eggs de Dream e não consegue fazer bosta nenhuma, daí você fica na bad lá. Ah, é, né? Todos nós amamos esse sistema de hat, né, Davi? Né? Ah. de Mugemons. S2. Aí, gente, a gente fez tudo isso pela nossa vontade. A gente tá falando aqui mal do jogo e tudo, mas é porque a gente tava querendo fazer esse vídeo faz muito tempo pra vocês e é uma coisa que a gente queria tirar das nossas costas. A gente quer que esse jogo melhore, a gente sempre quer, só que eles não querem. Eu sei que o jogo é point to click e é velho, eu sei, beleza. Mas então para de fazer montaria de enfeite que não serve pra nada. A coisa que mais tá me irritando agora no KDMO é que eles estão adicionando montaria pra Digi que ninguém usa mais. Porque o jogo virou essa mesmice que a gente mencionou antes, que é só Susanomon, só Alphamon. É por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, né? E é por isso que a gente tá tentando cientificar vocês. Mas não é tudo coisa negativa. A gente tem nossos motivos, né? De por que jogamos DMO mesmo sabendo de tais coisas, né? De todas essas falhas, de todos esses erros. A gente sabe que a empresa vai tá uma bosta. E por que a gente faz isso, né? Por que eu, Debido, pessoalmente acompanho o DMO há tanto tempo, né? Eu tô do DMO desde a abertura. Desde o dia 5 de setembro de 2009. Foi a primeira vez que eu loguei no DMO. Por que eu tô todo esse tempo, né? Pra mim, pessoalmente, são dois motivos. Primeiro, porque o DMO tem uma quantia variada de mapas. Mesmo tendo pouquíssimos mapas, né, no jogo, a diferença entre um mapa e outro é muito grande. Isso é legal. Eu acho legal isso. E um mapa, você está num lugar, você vai pro outro, ele muda drasticamente o mapa. Essa mudança de ambiente eu achei muito legal, visualmente falando. É uma imersão legal. Se você quer fazer um roleplay no jogo, você consegue, porque os mapas são muito diferentes. A gente tem mapas de gelo, desertos, florestas, a gente tem sítios, a gente tem cidades. Só faltou um espaço de dados, tipo mundo digital, um servidor Yggdrasil, um plano superior de dados. Entendeu? Só faltou isso pra completar os cenários básicos de Digimon. Como eu falei, esses mapas me permitem fazer um roleplay, cara. Eles me permitem criar uma história. Eu gosto de criar personalidades, entendeu? Para os meus Digimons. Cada Digimon meu tem, tipo, uma, entre aspas, historinha própria. O Flame sabe disso. Cada um dos meus Digimons incorpora uma personalidade. Entendeu? Quando eu tô jogando com um deles, eu tenho um motivo pra estar jogando com eles. Não é simplesmente porque ele tem vantagem contra um outro oponente. Às vezes tem um motivo, entendeu? Pra poder fazer umas graças, pra poder... Porque, tipo, é porque o Flamido tá putão. Ele tá nervosão, ele tá tudo nervoso. Por isso tá o Dinasmon aqui. É tal Guise, é porque eu vou pra um lugar todo bugado, eu vou poder zoar e fazer bagunça, entendeu? Eu tô com a Renard porque é pra poder ter controle com a situação, entendeu? Apesar dela também ser estressada pra caramba. Entendeu? Então eu tenho essas personalidades que eu criei pro meus Digimon. Meus Digimons têm nomes justamente por isso, eles são personalidades, né? Eles são mercenários, né, do DMO, com uma sua personalidade própria. Eu gosto desse tipo de jogo, eu gosto de fazer um roleplay de jogos. Enquanto eu tô no lugar, eu gosto de poder traçar minha própria história. Digimon permite isso, apesar de ter aquelas quests muito bosta, não ter uma história fixa, né? Não tem uma história pra poder contar exatamente. Só tem tipo, vai até lugar e faça tal coisa. Fulano tá fora de controle, vai até lugar e faça tal coisa. Isso é perdoável porque é MMORPG, tipo... Entendeu? Apesar de ter isso, entendeu? Ele ainda tem essa qualidade de roleplay. A gente tem um controle legal. A gente não tem uma interação muito grande com o cenário e tal, mas tem como você... Se você for um pouco criativo, dá pra você fazer algumas coisas lá, ainda legal. E o outro motivo, por mais óbvio que seja, é porque Digimon, né? Eu tenho aquela esperança de que um dia eles vão consertar tudo isso no jogo, transformar o jogo no tipo de uma jogabilidade ao estilo Final Fantasy XV que tá saindo agora, né? Entendeu? Ou talvez como eu já comentei com o Flame várias vezes, mano. Tirar essa jogabilidade point click e virar um jogo do estilo Dissidia, entendeu? Tipo um Final Fantasy Dissidia. Entendeu? Nossa, ia ser incrível você poder pular, que eles prometeram um sistema de pulo. Lembra, Flame? Game Note? 2014. Prometeram que ia ter um sistema de pulo.
Pra gente poder pular. A coisa que você Nunca ia não imaginar. pode fazer, Nunca pular. ia imaginar que ia ter isso no DMO. Que é um jogo point click. E coloca até o sistema de pular, morreu. Eles tinham umas ideias muito doidas aí, sei lá o que era. Ia ser muito legal, em vez de ter que ficar fugindo de skill de bom, tipo, pular. Não, ou então pelo menos fazer combo no ar, jogar o oponente pro ar, entendeu? Alguma coisa assim. Silenciar sim. ele jogando pro ar, daí ele dá miss na skill dele, entendeu? A skill dele passa direto. Nossa, cara, que muito louco fazer isso. Ia ser a melhor coisa. Tipo o Hexa. Quando você dá aquele o F1 do Hexa, que ele dá aquele impulso pra trás e dá um impacto e depois vira. Entendeu? É que dá aquela volta. Mano, se ele fizesse isso enquanto ele estivesse fora da zona da skill, ele não tomasse dano, cara, ia ser muito da hora. Você usar skill pra poder escapar de uma skill. Que muito louco. Ia ser muito legal. E também... Não, peraí, deixa eu terminar, que eu não terminei ainda. E, tipo... E a história de Digimon, ela é muito grande. Eu falo isso bastante. Ela é muito grande, porque ela... Não porque ela é grande, mas porque ela envolve tudo. Tudo que você pensar tem a versão de Digimon, entendeu? Ela tem miticismo, ela tem mitologia, ela tem a história real do mundo mesmo. A história de Digimon mistura tudo. E tudo que você vê em Digimon é verdade. Pode não ser verdade pra tua cultura, mas é verdade pra um hindu, é verdade pra um cristão, é verdade pra um ateu, é verdade pra um humanitário. É tudo em Digimon é verdade. É muito da hora isso, cara, entendeu? É por isso que eu ainda jogo DMO. Eu tenho esses dois motivos. Bom, pra mim, Flame, que tem esse amor por Digimon, muito parecido com o do Davi. Eu lembro da primeira vez que eu joguei o KDMO e fiquei encantado com as mecânicas de lutas. Por mais simples que sejam, só usar skill e ordenar pra bater ou não bater do Digimon, trocar de Digimon no meio da batalha. Tudo isso, apesar de simplista, tinha um certo charme. Cada vez que uso a skill de um Digimon como a do Shoutmon, por exemplo, eu vejo a cena no anime na minha cabeça, imaginando sempre o som e o efeito. Por isso também que gosto de colocar os packs de voz em Digimons que gosto. Deixa o jogo mais imersivo e vivo. Também gosto da atmosfera dos mapas, igual como o Davi falou, que é possível fazer bastante roleplay nesses mapas. Por exemplo, o sentimento também. Ao entrar no mapa, você já reconhece que é Digimon. Apesar dos gráficos não muito bons, eles têm um certo charme e são bem feitos. Obviamente, tirando o fato dos muros invisíveis que mencionei há um tempo atrás. Isso irrita muito. No final das contas, é um jogo bem divertido de jogar com amigos, fazer trocas, ajudar um ao outro e ter relações saudáveis com os jogadores que sabem se comportar bem em um jogo. É um MMO com uma fundação ótima, mas como disse antes, esse troca-troca de empresas machucou muito ele. O que me resta é o que eu tô fazendo até hoje, galera, no jogo. Eu só tô esperando. Não tem o que eu possa fazer, assim, que seja algo grande. Já teve petição, por exemplo, de colocarem o Omega Shoutmon como uma BM do Shoutmon. Nem foi feita por mim, foi feita por um coreano. E nem isso os caras considerou. Aí, poxa, eu só tô esperando, galera. Não tem. E vou deixar uma mensagem aqui pro pessoal que, apesar de todos esses problemas que estão agora, muita gente ainda chega em mim e no Debido perguntando como posso jogar KDMO, eu quero jogar com vocês e tudo. Gente, não é a melhor hora. O KDMO tá muito vazio. O pessoal da guild não tá mais entrando lá direito. Eu entro lá às vezes por causa do meu tempo disponível. Sinceramente, o motivo de eu estar entrando lá, eu já falei isso nos meus vídeos anteriores, é só pelo Shoutmon mesmo, porque ele é uma coisa que eu amo muito e vocês sabem disso. Eu realmente espero, como o Davi, que o jogo melhore em todos esses quesitos que ele falou. E os meus quesitos seriam... Nem precisa mudar tanto a gameplay assim, mas... O primeiro passo pra mim, pro jogo começar a mudar de verdade, é arranjar um jeito de banir gente que usa bot. A partir daí o jogo vai ficar muito mais limpo e muito mais com vontade de jogar. Na época da Digitalic, tinha uma guild que usava bot pra caramba. Toda a guild usava deles. Aí o pessoal da minha guild ficou incomodado com isso, sempre atrapalhando. Eu sempre recebia reclamações do pessoal da minha guild. Pô, os caras tá de bot aqui no meu spot, o cara colocou bot comigo no spot primeiro. Isso era muita mancada. Eu falei, tá, isso não tá dando certo. Eu cheguei a falar com o líder da guild, falando, na boa, tá atrapalhando, você pode parar? O cara falou, não. Na minha cara ele ficou me zoando. Eu falei, beleza então, agora vamos jogar.
Eu e o Debido e o Zico, né, um membro da nossa guild, a gente coletou evidências durante acho que um mês sobre essa guild. De que eles faziam bot. Desde fotos até vídeos demonstrando que eles estavam usando bot. A gente conseguiu banir a guild toda. A guild sumiu depois de algumas semanas. A gente não viu mais os caras. Eles foram banidos. Por meio dos grupos do Facebook de gente reclamando, a gente conseguiu concluir que eles foram banidos na época da Digitalic. Aí eles tiveram o que mereceram. Só que agora a Movie Games não liga. A gente já fez isso, tudo que a gente falou pra vocês, pra Movie Games, pra banir as outras guilds que seriam as que estão causando problema agora no jogo por causa de bot. Nem isso. Não tá dando mais. Eles não ligam. A gente tá falando do jogo em si, mas quando vê tem coisa que nem no jogo em si tá dando problema, é nos jogadores mesmo. Enfim. Gente, obrigado por assistirem, obrigado pela paciência. Obrigado por ter ouvido a gente, visto essas fotos estáticas, esses pequenos trechos de vídeos, as explicações, palavrinhas que apareceram, tudo mais. Sei que vocês devem estar achando muito chato. O canal tá parado pra preula, mas a gente não tem muita coisa pra poder ficar falando mesmo. A gente não tem mais conteúdo relacionado a jogo pra passar pra vocês. A gente só tem, se for, outras coisas mesmo. Que não é DMO, que a gente sabe que vocês gostam mais de DMO por algum motivo. Nós não temos mais o que ficar fazendo de DMO. A gente não tem a menor vontade de fazer alguma coisa com KDMO. De DMO a gente tem nossa guild, mas ela... Nossa guild, entre aspas, né? Porque eu e o Flame não jogamos, né? Então... É Arcanjos, mas não tem eu e o Flame. Tanto lá quanto na guild versão KDMO, a gente não tá recrutando ninguém mais. A gente não tá aberto pra novos membros, entendeu? Então, não que nós fechamos o suporte, mas nós fechamos entrada de novos membros, pessoas novas, né? Carne nova na guild, a gente não tá... Nós não estamos aceitando mais. Eu peço desculpas se esse vídeo soou bastante como a gente sendo chato pro jogo em si, mas é porque a gente tava querendo tirar esses problemas das nossas costas pra vocês ficarem sabendo. Aqueles review hater é pra poder... Não, na verdade não é. É tipo, a gente tá simplesmente falando, pelo jogo a gente não vai fazer mais nada, a gente vai sentar e olhar e ver o que vai acontecer. Tecnicamente a gente não pode fazer mais nada, a gente não tem mais nada aos nossos alcances. Antigamente a gente tinha um certo poder, a gente tinha uma certa moral dentro do jogo na hora de conversar. Não uma moral, uma espécie de intimidade com a empresa, porque a gente conseguia chegar na empresa e conversar com ela, tipo de consumidor e produtor, né, vendedor. A gente conseguia ter esse contato, agora a gente não tem mais. Eles não querem mais saber. Nem com coreanos, tá? Eles não aceitam nem coreanos, nem palavras de coreanos, igual como o Flame falou. Ninguém eles estão aceitando nada. Tal Deus dará. Eles estão lá mantendo de pé, ganhando dinheiro. Tá indo. Tá tudo bem você criticar uma coisa que você gosta, porque você quer que ela melhore. É igual quando você ama um jogo. Eu amo o Halo, por exemplo, mas agora o Halo tá muito ruim. Os próximos que eu tenho várias críticas sobre. Ficou muito baseado em sorte, não é mais habilidade, tudo pra arrancar mais dinheiro. Tudo hoje em dia tá sendo só arrancar dinheiro, sem nenhuma qualidade ou esforço. Isso tá machucando bastante franquias, assim. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um desabafo de vocês do KDMO. A gente tem mais coisa ainda pra falar sobre essas partes do DMO, se vocês quiserem ouvir mesmo. Tudo que a gente acha do DMO mesmo, assim, as explicações, tudo mais detalhado. Se quiser, vocês pedem aí, a gente grava mesmo. Porque conteúdo mesmo de Digimon com gameplay, eu mesmo, debido, parei, já era. Eu não era nem pra ter começado com esse canal com vídeos de DMO, tá? Aconteceu sem querer, mas na verdade não era pra eu gravar vídeo de DMO. Se você for ver, acho que meu primeiro vídeo de DMO é o bug é o macete com teleporte e o bug do Hat Backup. Eu gravei esses dois, foi pra mais poder explicar pro pessoal mesmo, que não sabia. Então era pra eu ter gravado só esses dois vídeos e nunca mais ter gravado DMO. Eu continuei gravando porque o pessoal gostou. Eu mesmo tô parando com DMO mesmo, tô parando com KDMO de gravar vídeo. Pra mim, acabou. Explicação, tudo mais, acabou. Realmente, eu fiz o que eu podia fazer por DMO. Na verdade, eu posso fazer mais um pouquinho. Mas eu fiz o que dava pra poder fazer por DMO. E insatisfeito com os resultados, eu vou simplesmente parar com tudo, sentar, cruzar os braços e olhar o que vai acontecer com o DMO. Quem sabe o que acontece no futuro. E agora? Ficou triste o suficiente? Leva aqui! Tá. Deus e drogas. Tá.
Fresh, Baby, Rookie, Champ, Ultimate e Mega. E o resto eu não escrevi, não sei porquê. Essa parte pula! Ok, let's go. Oh meu Deus, o que foi que eu escrevi aqui? Às vezes. Você fala. Beleza. Corta pra mim. Esse Alphamon não é Jogres. Sem precisão, impreciso. Inconsistente nas suas... Eu tô deixando porque de qualquer jeito eu vou ter que editar o áudio, né? Então, por que não deixar tudo gravado logo? Vai ser só tipo uns 300 mega a mais de gravação. Eu vi. Flame? Flame? Ah não, ele caiu. Flame! Fala comigo. Flame! Flame! Agora eu tô gravando. Sua voz tá cortando pra caramba! Deus! O cara não tava gravando! Tá bom. Então já grava as duas aí em sequência aí. Do tamanho do Celso ou maior. Ultimate Sword Blade King Oryuken, mais conhecido como AO. Como Cell. Shiny Greymon Burst Mode, Rose... God! Shiny Greymon Burst Mode, Rose... Shit! Shiny Greymon Burst Mode, Rosemon... Shut up! Shiny Greymon Burst Mode, Rosemon... Shiny Greymon Burst Mode, Rosemon Burst Mode, Mirage Galgamon Burst Mode, Revimon Burst Mode. Uma outra coisa também que dentro da minha concepção debido, é o farm level up massivo, né? De DMO. Mentira, na verdade eu não acho não. Isso aqui pode pular. Essa porcaria aqui eu não acho nada massivo não. Isso aqui é coisa do Massaro. O Massaro é preguiçoso, daí ele fica colocando isso. Na verdade DMO é fácil pra caramba.